gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time. Olha que noite, hoje aqui em São Bernardo, olha, mais uma palestra super importante da GRH. Hoje o assunto é diversidade nos negócios, sem dúvida alguma, um dos principais temas no mundo corporativo, não só em São Paulo, não só no ABC, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E a gente está com um dos grandes nomes hoje no mercado brasileiro, Marcelo Pires, que é da Consolidar Diversidade nos Negócios, que inclusive é o palestrante desse evento da GRH aqui no Senai. Marcelo, primeiro, obrigado pelo carinho da entrevista. A gente já estava aqui conversando um pouquinho sobre o assunto. Como é gostoso falar sobre o assunto, inclusive, além da importância, como é gostoso falar sobre esse assunto, né? Bom, é gostoso e fundamental, né? Eu acho que a gente tem que ter agora essa pegada, porque todas as empresas que querem ser inclusivas por conta de ter, de repente, um selo ESG, Environmental, Social e Governance, como o pessoal fala, é fundamental que tenha essa cultura de inclusão, diversidade e equidade. Mas ainda existe muita rejeição, né? Como que você encara hoje? Porque isso, eu acredito que isso é tempo a tempo, né? É um trabalho realmente de formiguinha. Sim. Que você já... Desde quando a empresa? Nossa, desde 2001. Desde 2001? Quer dizer, há 22 anos já? Exatamente. Que coisa linda. Então, imagino como era em 2001 a dificuldade. Como é que está hoje? Esses duas décadas aí? Olha, eu diria que melhorou muito, a gente teve melhoras muito boas, eu acho que as pessoas estão começando a ter um pouco mais de consciência. A questão de lei de cota, a questão dos selos ESG ajudam muito a gente a conseguir promover, né, esse tipo de conversa nas corporações, mas ainda tem muito por fazer. As empresas ainda estão muito voltadas a cumprir a tabela, cumprir as agendas. Obrigatoriamente. Muito pela obrigação ainda. A gente tem alguns casos de clientes nossos, assim, cases muito legais, que as pessoas estão super além da cota e super além dessa cultura da diversidade, no sentido de fazer a coisa acontecer de verdade, sabe? Isso é muito legal. Bacana. Que tipo de case que a gente pode contar? Quiser mencionar o nome da empresa, pode, com a gente não tem problema, tá bom? Bom, a gente tem cases, por exemplo, da Starbucks, que é sensacional. Como é? A Starbucks, por exemplo... Todos esses cases são exemplos. Né? Muito legal. Bacana. A Starbucks, por exemplo, eles têm agora recentemente, eles colocaram uma pessoa contratada por nós da Consolidar, a Eliane, que é uma mulher cega, e não só contrataram essa mulher, como compraram também o equipamento para que ela possa enxergar. Inclusive a gente ajudou a adquirir esse equipamento, né, o Workcam, que faz com que ela tenha leitura, acessibilidade, para poder fazer o trabalho dela com muito mais conexão, né? E a Starbucks faz um trabalho ainda de preparar todo o time para receber todas as pessoas com deficiência. E não tem só esse case, né? Eu tenho a Padaria Real de Sorocaba também, que a gente levou para a ONU em 2018. Levamos a Bosch também para a ONU em 2018. Cummins do Chile. Então tem bastante cases para contar de gente que foi além, né, da lei de cota, além da inclusão normal. Vocês perceberam que ele citou uma Bosch, citou uma Starbucks, mas citou também uma padaria em Sorocaba. Quer dizer, não tem tamanho, né? Tem que ter a vontade e entender que é importante, né? Olha, e assim, no caso desta padaria, é a padaria, né? Uma padaria com 1.100 colaboradores, pouco mais de 1.000, não sei se é exatamente 1.100, mas um pouco mais de 1.000 colaboradores. Uma empresa que está super acima da lei da cota. Assim, incrível, incrível. Um pouquinho como que é o trabalho da Consolidar. Inclusive, como eu falei no início, ele é o palestrante e vai falar muito sobre o assunto. Hoje eu tenho certeza que... Bom, aqui o anfiteatro vai estar lotado, eu já estou sabendo. Então eu tenho certeza que o pessoal vai receber um banho de informações e sair daqui entendendo um pouco esse assunto diferentemente do que vai entrar, né? Conta um pouquinho da Consolidar para ele. Claro, a Consolidar é uma empresa que traz soluções para resolver as questões dos temas de inclusão, equidade e diversidade. Como é que a gente faz isso? A empresa nos contrata por várias frentes, várias possibilidades, talvez ainda necessitando cumprir a lei de cota. Normalmente é esse primeiro contato? A maioria das vezes ainda é a questão da lei de cota, da pessoa com deficiência. E por conta disso a gente acaba fazendo a captação dessa pessoa, recrutamento e seleção, a capacitação dessa pessoa. A gente prepara também o time da empresa que nos contratou, para receber essa pessoa do melhor jeito possível. A gente faz o acompanhamento dessa pessoa, então a gente consegue fazer todo o processo de inclusão para que nada dê errado, né? Então isso a gente faz também em todos os outros segmentos da diversidade, dessa pluralidade que a gente vive hoje. Então a gente fala também sobre a questão de cor e etnia,
a questão de gênero e etc. A gente consegue fazer todos os pilares da diversidade voltados a esse ramo de inclusão, equidade e diversidade. A empresa ela está independente de ser cota, acima da cota, enfim. Por sinal, a cota é só um número, né, gente? Acho que tem que pensar isso um pouco além, né, Marcelo? Tem que pensar além, sem dúvida alguma. Mas a pessoa contratou através de vocês um profissional. Vocês colocam o profissional, faz a busca, coloca, e aí? Para ali? Ou esse trabalho é extensivo, a ambiente? Como é que é esse trabalho? Olha, o profissional... A rejeição, porque às vezes a pessoa na equipe rejeita um pouco, né? Enfim. Sim, então por isso que é importante a gente ter o trabalho da cultura. O que a Consolidar faz com muita maestria, é assim, a gente tem tido bastante êxito, é a gente mudar a cultura da empresa para fazer com que a empresa tenha um comportamento que a gente chama de nexialista, né? Um comportamento de um líder de uma nova economia, uma gestão de nova economia, onde trabalha mais a relação da equidade do que a igualdade. Então, o líder começa a perceber que as pessoas todas têm características diferentes. E qual a habilidade desse líder conseguir entender a característica de cada um e peculiaridade de cada um para poder atender de forma equânime essa relação. Então, assim, a Consolidar ajuda nessa travessia a mudar essa cultura para a empresa estar mais preparada e para poder incluir de verdade e de um jeito real e verdadeiro. Cada pessoa, né, dentro das cotas de diversidade, ela vem de um perfil diferente. Né? E aí justamente esse trabalho, então se vocês têm ali 2, 3, 4, 5 profissionais e cada um com uma diversidade diferente, quer dizer, o trabalho de vocês tem que ser muito amplo ali, né? Exato. Muito profissional, né? Com grande conhecimento, Marcelo. E muitas rodas de conversa, porque assim, às vezes um pilar que a gente está tratando de um assunto, a gente tem que trazer pessoas, inclusive a Consolidar tem pessoas em lugar de fala, para trazer o propósito na forma bem lúdica, bem criativa, que a gente trabalha em um processo muito legal, que a gente chama de andragogia, né? Que é ensino para adulto, mas é uma forma muito lúdica, muito legal, para que as pessoas que estão trabalhando com esse candidato, com esse talento novo que entrou, seja ele qual característica tenha, que ele saiba lidar com essa relação e ter uma relação de respeito afetiva. Por exemplo, vamos aqui para um lado de um deficiente físico, né? Um cadeirante. Vocês também cuidam do ambiente de trabalho, da acessibilidade? Como é que é esse trabalho? Sim, a Consolidar, a gente fez questão de ter todas as pontas para conseguir tratar o cliente por inteiro. Então, assim, se a pessoa quer, por exemplo, uma ideia de como seria contratar uma pessoa cadeirante num escritório, a gente vai com arquitetos nossos, engenheiros, a gente faz toda uma planta, toda a acessibilidade do processo, rampas de acesso, piso tátil, e aí vai. Então, quer dizer, a gente não trabalha só o comportamento da pessoa, assim como a gente também muda o ambiente, tanto o corporativo como a estrutural. Esse é o grande segredo nosso. Isso é uma empresa 360. A gente ouve falar, um monte de gente fala, uma empresa 360. Aqui está um exemplo de uma empresa 360 para o nosso público. Muito obrigado. Fico honrado. Assim, fico honrado. E sim, a gente acredita que a gente tem que fazer esse formato 360, porque senão você começa. E a cultura, assim, para tentar explicar isso em pouquinhos minutos, assim, quando você contrata várias empresas para falar de assuntos voltados, principalmente é um assunto tão delicado, né? Diversidade, que é um assunto polêmico, inclusive, e você traz pessoas de vários tipos de perfis. Então você tem uma pessoa que ela é mais protagonista, a outra tem um papel mais vitimizado, outra envolve com outras questões que não carece no mundo corporativo. Então a Consolidar, ela consegue, com os nossos educadores, cada um em um lugar de fala, que a gente chama de solares, né? Cada um em lugar de fala, ter uma mesma cultura, onde a gente trabalha a inclusão de verdade, de uma forma amorosa, não de uma forma militante no sentido de agressiva. Posição. Não, a gente faz questão de fazer um trabalho de inclusão verdadeiramente por desejo, não por medo. E o resultado disso tudo? Não, gente, sensacional. Claro que eu tenho certeza que está todo mundo, mas como é que faz para contratar, consolidar, para chamar o Marcelo, às vezes para dar uma palestra, ou para chamar para a minha própria empresa mesmo? Calma. Como é o resultado? Quero saber o resultado. Você foi num ambiente de trabalho com vários profissionais, independentes grandes ou grande empresa ou pequena empresa. Como que é isso? O que vocês têm de resposta da equipe ao absorver um profissional que está dentro de uma cota, por exemplo, de diversidade? Olha, como eu falei, né? Acho que o resultado a gente pode chegar na ONU, primeira coisa, assim, porque a empresa que trabalha verdadeiramente a humanidade nas relações, e não é essa humanidade que estão falando hoje em dia, aquela humanidade mais plastificada, não, a humanidade de verdade. Aquela que está ética conectada com a estética, mas não só a estética, a ética está junto, aquela humanidade de verdade, isso traz muitos resultados para a empresa.
Prova isso que a gente consegue fazer com que os clientes, né, a gente falou dos seus clientes que eu acabei de citar, quando a gente mostra e o cliente percebe que ele está sendo incluído de verdade, para valer, o cliente gosta de tomar um café na Padaria Real, ele gosta de gastar dinheiro lá, ele gosta de tomar um café na Starbucks. Você percebe? Muitos consumidores hoje em dia, eles buscam, né? Qual empresa tem a diversidade, né? Tem uma preocupação de sustentabilidade, de diversidade, que são os pilares de uma sociedade mais justa, né? Não tenha dúvida. E eu diria o seguinte, eu acho que até para a gente aprofundar, eu diria o seguinte, é muito importante trabalhar isso enquanto há tempo, porque as empresas que não se preocuparam ainda com esse tipo de informação, com essa comunicação inclusiva, elas podem mudar o seu trajetório em minutos, né? Uma postagem hoje em rede social que você está tendo uma fala capacitismo ou qualquer tipo de preconceito que você use, sem querer, inconsciente às vezes. A gente inclusive trabalha viés inconscientes para isso, para mudar esse comportamento. Isso pode ser fatal para a empresa. Então é importante que a gente tenha isso como ordem do dia, sabe? Quem procura vocês? É o empresário, é o gestor de RH? Qual o contato inicial? Você falou os dois, o empresário, o gestor de RH, as empresas que buscam a gente são assim, realmente empresas que querem fazer essa virada, sair. Independente de segmento? Independente de segmento. Independente de quantidade de funcionários? Não, a gente trabalha com empresas multinacionais, América Latina. Minha empresa não tem cota, mas eu gostaria de ter profissionais, até porque é um detalhe, hein? Gente, são grandes profissionais. Não tenha dúvida. E o fato de ter ou não ter cota não atrapalha a gente em nada. Eu acho que até fico muito honrado. Tem muitas empresas que a gente atende que estão abaixo dos 100 colaboradores e que eles querem fazer a inclusão por propósito, para fazer com que realmente as empresas e os colaboradores deles tenham orgulho da empresa que têm. Vou deixar o site aqui no vídeo, o telefone e contato da Consolidar, do Marcelo, para quem tiver interesse. Procura, gente, busca. A informação é muito importante e, como eu falei, nada melhor do que você trazer essa diversidade para dentro da sua empresa. Então, qualquer tamanho de empresa, o Marcelo falou, qualquer segmento. Então, aproveita a dica, tá bom, gente? Marcelo, e é um pouco disso que vai ter na palestra hoje. Exatamente. Hoje, para quem tiver chance de chegar até aqui, o palco está quase cheio, mas sejam bem-vindos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Marcelo. Parabéns. Obrigado, eu que te agradeço. Muito querido. Obrigado, viu? Obrigado. Marcelo Pires com a gente. Top, né, gente? Vale a pena, viu? Obrigado pelo carinho. A gente continua hoje palestra sobre diversidade com o Marcelo aqui no Senai Evento, mais uma palestra do AGRH. ABC.